Abra no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2. Eu quero ler o versículo 6 e também o versículo 7. Lucas, o capítulo 2, versículo de número 6 e também o versículo de número 7. Claro que hoje é Natal, a gente vai falar um pouquinho sobre o Natal, sobre Jesus. Afinal de contas, esse é o verdadeiro Natal. Jesus, o nascimento do Salvador. Amém? Livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, os versículos de número 6 e 7. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Você que não achou pode acompanhar aqui no telão. Está aqui no telão também. Diz assim: aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. No versículo 7. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Amém? Versículo 7, deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Feche tua Bíblia. Deus fala conosco, Espírito Santo. Agora, Pai, de uma maneira especial, nesse dia especial, fala ao nosso coração, através da Tua palavra, Rei da Glória. No nome de Jesus é que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém? Pode se assentar, fique tranquilo. Uma breve reflexão apenas. Deus colocou algo no meu coração já há alguns dias atrás. Eu gostaria só de compartilhar essa palavra. Os judeus esperavam, na verdade os judeus ansiavam. Era bem conhecido, era bem notória a promessa de Deus, a profecia que dizia que Deus enviaria um Salvador. Haveria um Messias, alguém que viria para atender às necessidades do povo, o grande Salvador, aquele que os levaria a um reino de fartura, a um reino novo, onde não haveria pranto nem choro. E eles esperavam a Jesus com ansiedade. Todos aguardavam o Messias, todos esperavam o dia em que vinha o libertador, embora os judeus tinham uma visão equivocada do Messias. Os judeus esperavam um grande líder político, militar, alguém que eles achariam que derrubaria Roma, derrubaria o reino de Roma, o César, e tomaria o trono no seu lugar. A esperança dos judeus é que eles seriam a mais nova potência da terra, a mais nova potência político-militar, porque Deus estava mandando o seu Messias, Deus estava mandando o grande Salvador, um homem forte, alguém com poderes sobrenaturais. Por isso eles esperavam tanto, por isso eles ansiavam tanto pela chegada do Messias, porque eles eram fustigados pela opressão de Roma. Roma era a grande potência mundial, Roma era quem comandava em tudo, inclusive alguns judeus eram obrigados, não por força, mas por vaidade talvez, eram obrigados a cobrar impostos do próprio povo, do seu próprio povo, para levá-los a Roma. E Roma tinha um braço forte, Roma detinha com mão forte, ela guardava com mão forte, e os judeus esperavam o dia da libertação, eles esperavam o dia em que eles seriam salvos do poderio de Roma. Era uma visão equivocada, mas aqueles judeus, aqueles que serviam a Deus de verdade, aqueles homens que com clareza, com verdade no seu coração e com pureza, eles entendiam que o Salvador não vinha apenas para salvá-los do poder de Roma, porque aqueles que já entendiam, mesmo antes de Jesus dizer: o meu reino não é daqui, não é desta terra, o meu reino é eterno, aqueles esperavam o grande Salvador da humanidade, aquele que, segundo as profecias já diziam, levariam-nos de volta a Deus, a comunhão com Deus, a estar com Deus. Portanto, havia uma expectativa nos céus, havia uma expectativa na terra, havia uma expectativa em meio ao povo judeu, da chegada do Messias, da chegada do grande Salvador, da chegada do grande libertador. E o dia se aproximou e Jesus veio, anunciado primeiramente a Maria, anunciado através do anjo. Deus anunciou a Maria, revelou a José, e Jesus foi concebido no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo, e começou a habitar nela e crescer como uma criança comum, como uma criança normal, porque era preciso que Jesus entrasse na humanidade
de maneira legal, para que fosse legalmente um homem, verdadeiramente um homem. Então Jesus, cumprido o tempo da gestação, a Bíblia diz que chegou o dia em que Maria iria dar à luz, não apenas a uma criança comum, não era apenas uma criança ou mais uma criança, mas era o grande Messias esperado, era o grande Messias aguardado, era o grande Messias anunciado pelos anjos, anunciado pelo próprio Senhor. Era chegado o dia em que o grande Salvador colocaria pela primeira vez os seus pés aqui nesta terra, e como homem, na forma de homem, se preparando para morrer na cruz, e lá na cruz do Calvário resgatar o outro homem ao Senhor, resgatar-nos a Deus. Era um dia especial, porque a criança era especial. Era um dia divino, porque a criança era divina. Algo extraordinário estava para acontecer. Os céus tinham expectativa, uma grande estrela brilhou, os reis magos foram chamados, todos viram os sinais, homens que andavam com Deus, que estavam com Deus, já sabiam no seu coração, os profetas, Jesus estava chegando, o Messias estava chegando, aquilo que foi apenas uma promessa há muito tempo, tornaria-se realidade a partir daquele dia, aquilo que era apenas uma expectativa, agora seria uma verdade, agora seria algo real. Agora o Salvador estava chegando, mas muitos homens não entenderam assim. E quando Maria e José, já com Maria tendo dores de parto, já prestes a nascer Jesus, o Salvador da humanidade, buscaram um lugar onde Jesus pudesse entrar, buscaram um lugar onde Jesus pudesse nascer. Quando eles buscaram Maria com dor de partos e passaram de estalagem em estalagem, a Bíblia diz que eles não encontraram um lugar para Jesus. Não havia lugar para Jesus. Não havia lugar para nascer o Salvador. Não havia lugar para nascer o Rei dos Reis. Tudo estava ocupado, as estalagens estavam ocupadas, os homens estavam ocupados demais, as noites estavam preenchidas demais, não havia lugar, não havia espaço. Então José com sua esposa encontrou um lugar que não era um lugar apropriado, talvez não era o melhor lugar, mas era o lugar que estava disponível. Então Jesus nasceu no lugar disponível. Então ele nasceu numa manjedoura, em meio ao local onde colocavam os animais. De uma maneira simples, o Rei da Glória passa a existir nessa terra. De uma maneira simples, o Todo-Poderoso Deus vem à existência para começar o seu plano de salvação, o plano de salvação eterna. Irmãos, Jesus buscava um lugar, Deus buscava um lugar, através de José e Maria, quando ela estava prestes a dar à luz, para que Jesus entrasse, para que Jesus nascesse, mas eles não encontravam um lugar, não tinha lugar para Jesus na humanidade. Não tinha lugar para Jesus no coração de muitos homens, não tinha lugar para Jesus no entendimento de muitos homens, não tinha lugar para Jesus na casa dos homens, não tinha lugar Jesus nas suas estalagens especiais. Jesus, quando veio à terra, mesmo antes de nascer, ele já buscava um lugar no coração e na vida do homem. Mesmo antes de nascer, ele já vinha em busca de encontrar aqueles a quem ele veio resgatar. Mas mesmo antes de nascer, Jesus teve a mesma dificuldade que ele tem no dia de hoje, 25 de dezembro de 2022, quase 2000 anos depois do nascimento, e a dificuldade é a mesma. Quase 2000 anos depois de que Jesus veio, e ele ainda tem os mesmos desafios, encontrar um lugar no coração daquele a quem ele veio buscar, encontrar um lugar onde ele possa nascer, encontrar um lugar onde ele possa se tornar Salvador, encontrar um lugar onde ele possa trazer à existência as coisas que não existem, encontrar um lugar onde ele possa mudar aquilo que precisa ser mudado. O desafio ainda é o mesmo, porque muitas outras coisas, como na estalagem, já estão ocupando o lugar que deveria ser de Jesus. Neste 25 de dezembro, Deus falou muito ao meu coração, ainda uns dias atrás: não há lugar para Jesus. Cada vez mais não há lugar para Jesus. Quanto mais o tempo passa, quanto mais os anos passam, quanto mais a humanidade
teoricamente evolui, menos espaço sobra para Jesus. Nós estamos nos aproximando dos tempos em que não haverá lugar para Jesus no coração do homem. Não haverá lugar para Jesus na mente do homem. Não haverá lugar para Jesus nos nossos dias. Não haverá lugar para Jesus nas nossas festas. Já está ocupado. Tudo estava ocupado. Não havia lugar para Jesus. Eu quero falar hoje sobre 3 coisas que, como nas estalagens, podem ocupar em nós o lugar que deveria ser de Jesus, o lugar que poderia ser de Jesus. José e Maria procuraram a estalagem porque o primeiro plano era que Jesus nascesse em meio aos homens. O primeiro plano é que Jesus nascesse com os homens. O plano de Deus é que Jesus pudesse habitar facilmente no coração e na mente dos homens. E é por isso que eles buscaram as estalagens, mas todos disseram: aqui não há lugar para Jesus. Não há lugar para Jesus. E a primeira coisa que ocupa o lugar de Jesus, ou que tira o lugar de Jesus, é porque as pessoas estavam interessadas, os donos das estalagens, no seu próprio ganho pessoal. A primeira coisa que fez com que Jesus não tivesse espaço era a chance de ganhar. Os homens estavam esperando, a cidade estava cheia, as cidades estavam cheias, era um grande tempo de grande movimento. Portanto, aqueles homens, eles aceitavam a qualquer um. A prioridade das hospedarias era o lucro. Qualquer que pudesse trazer uma oportunidade de lucro seria aceito com facilidade. O ganho, o desejo de ganhar, o desejo de receber, o desejo de ter algo, por vezes inunda o nosso coração, ocupa lugares do nosso coração e não deixa lugar para Jesus. Quando o objetivo é aquilo que podemos ganhar, Papai Noel pode ter a prioridade. Olha que irmão, quando o nosso objetivo é aquilo que podemos ganhar, ou aquilo que queremos ganhar, a oportunidade que esperamos, então Papai Noel tem vantagem, ele pode chegar na frente. Porque o Papai Noel, ele vem apenas com uma missão. O Papai Noel é a farsa que compete com Jesus, que tira Jesus da nossa vida, ele ocupa o espaço. O Papai Noel é aquilo que desejamos, porque ele sempre promete que vai dar alguma coisa, e é aquilo que queremos. Papai Noel, ele promete um presente, então nós abrimos a nossa casa para ele. Papai Noel promete que vai nos dar um presente, e é especial, porque eu me lembro, os maiores presentes, os mais caros, a gente pedia sempre para o Natal. Nós queríamos um videogame, então disse: pai, dá um videogame para nós. Ah, não tem, mas lá no Natal, porque Natal é momento de presente caro. Natal é o dia em que eu vou receber aquilo que eu esperava tanto. Natal é o momento em que eu vou ganhar a bicicleta. No meu tempo era bicicleta. Ganhei uma bicicleta no Natal. Ganhei um videogame no Natal. Um presente especial no Natal. No Natal é o dia em que o Papai Noel vai me dar aquilo que eu espero. Então nós esperávamos ansiosamente a chegada do Papai Noel. Ah, irmão, quando o Papai Noel vem, não tem Jesus que segure. Quando chega o Papai Noel, quando ele está, quando o objetivo é aquilo que podemos ganhar, o Papai Noel tem a prioridade. Nós vemos no Natal, as pessoas fazem, eu vi várias carreatas com Papai Noéis em cima de carros jogando bala, e as pessoas deixam o que estão fazendo em casa e vão para a rua para pegar a bala, para pegar o presentinho, para pegar o pacotinho, porque o Papai Noel chegou. É o Papai Noel que está passando aí. O Papai Noel está tomando os nossos dias. O Papai Noel está tomando a nossa vida. O Papai Noel está roubando a data mais importante da história da humanidade, que é o dia em que Jesus nasceu, ele veio ao mundo. Nós colocamos o Papai Noel nas nossas árvores de natais, mas não colocamos Jesus. Nós nos vestimos de Papai Noel e mostramos para as crianças, dizemos que Papai Noel é bonzinho, mas não falamos da bondade de um Deus de misericórdia, de um Deus maravilhoso, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os pais não têm receio de falar de Jesus para seus filhos, mas enchem a boca para falar de Papai Noel. No lugar onde o Papai Noel está, no lugar onde o Papai Noel ocupa, não há lugar para Jesus. Jesus, ele está sistematicamente sendo retirado das nossas vidas, sistematicamente sendo retirado do nosso Natal, porque Natal é tempo de festa. Natal é tempo, como foi falado hoje aqui, de comida, de comer bastante, de se empanturrar. Natal é tempo de fazer festa.
nós nos lembramos do Natal, nos lembramos da magia do Natal, nos lembramos do Papai Noel, mas nos esquecemos de Jesus. Porque o Papai Noel, ele traz presentes. Porque o Papai Noel, ele paga bem. O Papai Noel paga bem, então ele tem prioridade. A prioridade das estalagens era aquele que pagava, era o ganho, eu podia lucrar. E se eu posso lucrar, você pode entrar. Se você vai pagar, você pode entrar. E nós abrimos as portas da nossa vida e do nosso coração para aqueles que podem nos dar algo que esperamos, para nos dar algo que almejamos, algo que desejamos, ainda que este alguém seja uma farsa. Que a não ser algumas crianças, mas a grande maioria de nós já sabemos que Papai Noel não existe. A não ser as crianças, a maioria de nós já sabe que Papai Noel é uma farsa. E nós ocupamos a nossa casa com a farsa no dia em que a verdade veio ao mundo. Trocamos a verdade por um farsante, porque é mais apaixonante. O Papai Noel é bonzinho. O Papai Noel não me cobra nada. O Papai Noel não me exige nada. O Papai Noel, ele só vem com seu sorriso alegre e feliz. O bom velhinho, dizem por aí. O bom velhinho, que é uma mentira. E nós tiramos a verdade e nos apegamos à mentira, porque a mentira paga bem, porque a mentira nos dá um ganho. Então quando Jesus chega, irmão, quando Jesus vem, quando Ele precisa de um lugar no nosso coração, quando no dia do Natal Ele quer comemorar conosco, nós não lembramos nem mesmo de fazer uma oração para agradecê-lo pela mesa farta. Nós não lembramos de fazer uma oração para agradecê-lo pela comunhão, pela família unida, saudável. Nós não lembramos do aniversariante, nós temos medo, nos envergonhamos de Jesus, porque nós somos amigos de Papai Noel. O Papai Noel, ele pode entrar. O Papai Noel tem um momento especial, mas Jesus está ficando de fora das nossas vidas. Mas Ele insiste. Jesus insiste, Ele está procurando, Ele continua batendo nas nossas portas. Mas nós não podemos vender a Jesus em troca de um presente do Papai Noel. A grande prioridade das hospedarias era o lucro. Então aquele que pagava bem podia entrar. Aquele que pagava bem podia ocupar um lugar. E faltou um lugar para Jesus. O segundo motivo que Deus me levou a pensar que ocupa o lugar que poderia ser de Jesus, que pode ocupar o lugar de Jesus, é porque nós priorizamos também aqueles que chegam primeiro. A prioridade é de quem chega antes. Jesus não encontrou lugar porque outros chegaram primeiro, chegaram na frente. Nem sempre o que chega primeiro é o melhor hóspede para o nosso coração. Às vezes nós somos muito dados ao primeiro, né? Quem sonhava, né? É um sonho, não é uma verdade, mas talvez seja para alguns um amor à primeira vista. E às vezes nós vivemos sempre assim, amores à primeira vista, porque a primeira verdade que fala, ou pseudo-verdade, aquilo que pensamos que é verdade, já aceitamos, guardamos no nosso coração e não queremos mexer mais. Aquele que chegar primeiro leva. A conversa que chegar primeiro leva. A filosofia que chegar primeiro leva. A história que chegar primeiro entra, ocupa o lugar. E nós deixamos sempre um lugar para aquilo que chegar primeiro. Nossas tradições ocupam o nosso lugar, mas eu era assim, meu pai era assim, meu avô era assim, minha mãe era assim, e eu nasci assim, chegou primeiro. A minha tradição chegou primeiro, então eu me apego à minha tradição. Muitos homens no tempo de Jesus estavam apegados, tão apegados na sua tradição, os fariseus, os saduceus, que no seu coração achavam que serviam a Deus com fidelidade. E quando Jesus chegou, não encontrou um lugar nos fariseus, porque eles estavam apegados àquilo que eles encontraram primeiro. O sentimento que entra primeiro ocupa. Se vinha a raiva primeiro, ela ocupa. Se vinha o ódio primeiro, ela ocupa. Se vinha a frustração primeiro, ela ocupa. Não há lugar para Jesus, porque o meu coração está cheio de tristeza. Não há lugar para Jesus porque o meu coração está cheio de angústia. Não há lugar para Jesus porque eu estou decepcionado. Mas talvez o melhor que nós podemos ter, o melhor de Deus, irmão, pode estar batendo na nossa porta, mas o coração já está entregue ao que chegou primeiro. O que chegou primeiro ocupa o nosso coração. Às vezes aquilo que chega antes ocupa. E quando Jesus bate, já não há mais lugar. Quando Jesus bate, eu já não quero mais abrir. Quando Jesus bate, eu já estou cheio, já estou cansado, eu não quero mais. Não cabe Jesus, porque eu já recebi primeiro aquilo que chegou primeiro.
ocupou um lugar no meu coração, na minha vida. Os homens que entraram primeiro ocuparam um lugar na vida daqueles homens, daquelas estalagens. Então eles disseram: não há mais lugar para Jesus, já está cheio. E a terceira coisa que pode ocupar o nosso lugar, ou o lugar que é de Jesus na nossa vida, é aquilo que é comum, coisas comuns. Olha aqui, homens e mulheres comuns ocupavam todos os espaços nas hospedarias. Por isso o menino Deus não teve lugar. Qualquer hospedaria poderia ficar cheia de hóspedes, mas apenas uma teria a oportunidade de ter Jesus no recinto. Quando estamos cheios do comum, não há espaço para o extraordinário. Olha aqui, irmão, às vezes estamos cheios daquilo que é comum, porque Papai Noel é comum, Natal é comum, troca de presente todo mundo faz, lá na empresa, no trabalho, é o momento da troca de presente, do amigo secreto, é comum. E é errado? Não é. É pecado? Não é pecado, mas é algo comum que está ocupando um espaço, está ocupando um espaço que deveria ser de Jesus. E quando Jesus pede um espaço, não há lugar, não tem lugar, não tem um espaço para cantar uma canção a Deus. Todos fazem festa, e nós queremos fazer festa, e as luzes se acendem. E eu já falei muito aqui, o perigo das luzes que rouba a nossa sobriedade. Enquanto a gente está lá no meio da festa, porque ora, é tempo de festa, todo mundo faz festa. É tempo de se reunir com a família, é tempo de se reunir com um amigo. É comum, todos fazem isso. Todo mundo está fazendo isso, então nós vamos atrás do que todo mundo está fazendo. E Jesus bate na nossa porta e diz: Jesus, não há espaço, porque agora eu preciso fazer o que os outros estão fazendo. Agora eu preciso ir aonde os outros estão indo. Agora eu preciso ser como os outros estão sendo agora. Agora eu preciso dizer o que todos estão dizendo. Eu preciso fazer o que os outros estão fazendo. Jesus não dá você aqui porque ninguém aceitou. Eu não quero aquilo que ninguém quer, eu estou buscando aquilo que todos estão buscando. Nós temos uma necessidade extrema de sermos aceitos por aqueles que nos envolvem, pela família e pelos amigos. E às vezes abrimos concessão, porque eles nos cobram que sejamos comuns, que tenhamos coisas em comum, que sejamos como eles. E por vezes nós cedemos às pressões. E então, como aqueles homens, por causa de coisas comuns, por causa de homens e mulheres comuns, deixaram de ter na sua vida o Rei da Glória, o homem extraordinário, Jesus, que seria o grande Salvador da humanidade. Mas para o extraordinário entrar, irmão, o comum tem que sair. Para que Jesus possa entrar no nosso coração, talvez alguma coisa tenha que sair. Para Jesus entrar na nossa casa, talvez alguma coisa terá que sair. Para Jesus ocupar o espaço que já está ocupado por alguma outra coisa que todos fazem, talvez que todo mundo faz, toda a família faz, todos os amigos fazem, não tem como Jesus entrar se algo não sair. É preciso abrir um lugar, porque para o extraordinário entrar, o comum terá que sair. Imagina, irmão, se aqueles homens sonhassem, se eles tivessem ideia de quem batia na porta deles, se eles pudessem imaginar que Maria estava ali com dores de parto e que o grande Salvador, o Messias esperado, estava no seu ventre batendo na sua porta. Se eles soubessem que Jesus poderia ter nascido, se eles soubessem que Jesus poderia ter vindo ao mundo dentro da sua própria casa, mas eles não sabiam, porque eles não estavam muito interessados. O comum, o dia era dia de receber todo mundo, era dia de ambiente cheio, ambiente barulhento, era dia de barulheira, era dia de falação, era dia de muitas coisas que todo mundo faz. Estamos fazendo o que todo mundo faz, nós somos iguais a todo mundo, estamos comuns como todo mundo. Então não havia um espaço para Jesus. Trocaram o Rei da Glória por coisas comuns, por homens e mulheres comuns. Mas a Bíblia diz, preste atenção, já estou encerrando. Quando José e Maria não acharam um lugar apropriado na hospedagem, no estaleiro, na hospedaria, não havia um lugar apropriado para Jesus. Não há um lugar para Jesus.
não conseguiram reconhecê-lo, não o estavam esperando. Olha aqui, não estavam esperando, não o reconheceram. Então Jesus não encontrou um lugar na hospedagem. E porque ele não encontrou um lugar na hospedagem, Jesus não nasceu na hospedaria, mas Jesus nasceu no estábulo. Porque onde tiver espaço aberto para Jesus entrar, então é ali que ele vai nascer. Preste atenção nessa frase. Jesus não procura um coração apropriado, ele procura um coração aberto. Não era o lugar apropriado, mas era o lugar que estava aberto. Não era um lugar onde Jesus deveria, o Rei da Glória, nascer, mas era o lugar que estava disponível. Talvez o meu coração, o teu coração, Jesus está batendo na tua porta, você está com a porta fechada, dizendo: não, Jesus, aqui não. Meu coração não está pronto, eu não estou preparado. Não, Jesus, a minha vida aqui está meio sujinho aqui dentro. Como é o lugar onde Jesus nasceu, irmão? Não era um lugar para uma criança nascer, não era um lugar saudável para uma criança vir ao mundo. Mas Jesus nasceu ali porque ele era o lugar que estava disponível. O que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Ele não está procurando corações preparados, corações limpos e bonitos. Jesus está batendo a nossa porta, e ele quer nascer naquele coração que estiver aberto e disponível. Do jeito que está, do jeito que estiver, se o coração está aberto, Jesus vai nascer. Hoje é Natal, o homem Deus, o menino Deus, já nasceu, já viveu aqui nessa terra. Ele já morreu na cruz do Calvário, passou 3 dias na sepultura, ele já ressuscitou, ele já é o Rei da Glória, ele já está presente em nosso meio. Mas ele ainda está com o mesmo desafio do início. Ele ainda está andando de hospedaria em hospedaria, de coração em coração, procurando uma porta aberta para que ele possa entrar e transformar a vida, procurando uma porta aberta para que ele possa entrar e mudar tudo, procurando uma porta aberta para que ele possa entrar e ser o grande Salvador, o grande libertador. Fica em pé em nome de Jesus. Eis que estou à porta e bato, ele disse, e se alguém abrir as portas, eu entrarei na sua casa, e eu cearei com ele, e ele comigo. Mas para o extraordinário entrar, o comum tem que sair. Mas para o extraordinário entrar, eu tenho que rever as minhas prioridades. Eu não sei o que chegou primeiro na minha vida, eu não sei o que chegou primeiro, qual é a prioridade. Mas Jesus está batendo na tua porta, ele está batendo na minha porta, ele quer entrar. Jesus, o homem já nasceu, ele está na humanidade, mas ele quer nascer agora nos nossos corações, e ele está procurando uma porta aberta. Não precisa ser o melhor lugar, ele não está procurando o melhor lugar. Ele não precisa de um lugar apropriado, ele não precisa de um coração novo, ele não precisa de um coração transformado, ele só precisa de um coração aberto. E então aquele lugar que ninguém dava oportunidade, aquele lugar que ninguém dava nada, aquele lugar que era apenas mais um estábulo, vai se tornar o melhor lugar da terra, o lugar mais importante da terra.